Boa noite a todos. 23h50 pelo horário de Brasília, 21h50 em Nova York, costa leste dos Estados Unidos. A votação está terminando, só em uns poucos estados da costa oeste ela continua aberta. E os primeiros resultados vão aparecendo, alguns surpreendendo pelo bom desempenho de Donald Trump. A partir de agora, uma edição especial conjunta do Jornal da Globo e da Globo News vai acompanhar passo a passo a apuração desta que foi a eleição mais disputada aqui em muito tempo e analisar as consequências para os americanos e para o mundo se a vitória for de Trump ou de Kamala Harris. Nós vamos juntos pela madrugada com a participação dos nossos repórteres espalhados por pontos estratégicos do mapa e de um time de craques comigo aqui no estúdio. Na largada dos trabalhos nós temos o Marcelo Lins pilotando o telão, a Andréa Sadi e o Guga Chakra na mesa. Boa noite para vocês. Boa noite, Renata. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Dá para dizer que Kamala Harris sempre teve, desde o início, quando ela entrou na corrida há 3 meses, a missão mais difícil: se fazer conhecida e se fazer competitiva. Pelos números da apuração, ela continua tendo a missão mais difícil e Donald Trump tem apresentado números muito positivos. Renata, a gente ouviu tanto durante essa campanha, Guga, Lins, telespectador, que o resultado é totalmente imprevisível. E, de fato, esse clichê vale. Mas uma coisa a gente pode cravar: o resultado, seja para um lado ou para o outro, ele vai ser inédito, seja com Kamala, primeira mulher eleita para a Casa Branca, ou seja com Donald Trump, primeiro presidente condenado de volta à Casa Branca, e uma volta que pode ser triunfal. Guga. Renata, o Trump é favorito, levemente favorito nesse momento. O mapa eleitoral é favorável nesse momento da apuração ao Trump. Claro que tem uma longa noite pela frente, talvez dias pela frente, mas nesse momento, se eu fosse da campanha do Trump, eu estaria otimista, e se fosse da Kamala Harris, pessimista. Bom, vamos começar a analisar esses cenários com base nos números. É o Lins que vai mergulhar nesse telão noite adentro para nos trazer a situação. Lins, o que você traz para nós de mais significativo para amparar essa visão ou não de que as coisas na largada parecem mais difíceis para Kamala Harris? Renata, pessoal, dá para dizer que o desempenho de Trump na Flórida já era esperado que ele vencesse, mas foi excepcional. Venceu por uma margem tal que pode ter sido um indicativo do desempenho que ele teria. Agora, por exemplo, se a gente for aqui na Virgínia que está apurando votos ainda, mas tem Donald Trump na frente por 2 pontos percentuais, Renata, e aí eu queria colocar essa primeira situação para você. É um desempenho acima do esperado para Donald Trump. A Virgínia tenderia a ser democrata. A Virgínia tem muita influência de Washington, que não é longe. Então, por isso, os votos democratas ali são muito fortes. Tudo bem que ainda tem 40% dos votos a apurar ali, mas o fato de Donald Trump estar ganhando é um indicativo forte disso que o Guga chamou de uma tendência positiva para o lado de Trump. Importante a gente lembrar, né, Lins, que a gente passou tanto tempo falando dos estados pêndulo, dos estados decisivos. Virgínia não era computada como tal, era um estado computado como democrata. Se isso se confirmar, seria um estado que vira, o que muda totalmente a conta e o jeito de calcular as chances de vitória. André, eu te pergunto, saindo um pouco dos números, o feeling das campanhas e essa sensação de início da apuração, o que está chamando a tua atenção? Bom, Renata, eu acho que o Lins colocou muito bem quando ele fala que a Kamala sempre teve a missão mais difícil, porque ela teve que se apresentar ao longo de toda essa campanha como a candidata da mudança sendo governo, sendo vice-presidente do governo Biden. E quando você pega as pesquisas e ouvindo muitas análises e os estrategistas da campanha democrata aqui nos Estados Unidos, a questão que mais pega é a questão da economia. E a economia que está bem, só que as pessoas não sentem isso. E você sabe melhor do que ninguém que eleição é sentimento, é sensação, percepção. Então as pessoas não estão sentindo isso no bolso de fato. E a campanha do Trump, por sua vez, conseguiu fazer de uma forma muito eficiente, muito bem sucedida, essa estratégia de lembrar para o eleitor de que no governo dele, antes da pandemia, as pessoas estavam melhor. Então, acho que esse é o sentimento que está dominando, pelo que eu tenho acompanhado aqui nos últimos dias, conversando com as pessoas também na rua. A gente até estava comentando isso um pouco antes de entrar no ar, que as pessoas falam isso: minha vida era melhor no governo Trump. Então, assim, a Kamala,
Com o Biden, a campanha democrata não tinha chance. Com a Câmara, ela passou a ter chance, mas mesmo assim, a campanha do Trump, quando foca em economia e foca em imigração, ela fala melhor para os eleitores. Eu acho que a comunicação dele foi melhor. É interessante quando a gente vai conversar com uma pessoa que está muito habituada a acompanhar a eleição num determinado país, a acompanhar pesquisas e apuração, como é o caso do Guga, você percebe que o Guga vai olhando os números por dentro. E às vezes, Guga, você percebe sinais em estados em que a gente não está nem prestando muita atenção. Então eu queria te ouvir sobre o que está te chamando a atenção nesse momento. Olha, Renata, o que me chamou muito a atenção inicialmente foi a performance do Trump na Flórida. Era esperado que ele ganhasse, mas ele ganhou por uma margem grande. Pode ser algo específico da Flórida? Pode. Mas aí quando a gente sobe para a Geórgia, que a Geórgia ele também era um estado que estava ali, na margem de erro, a gente se recorda, um levíssimo favoritismo, 1% da média das pesquisas a favor do Trump. Ele está com uma margem de 5 pontos percentuais. Na Carolina do Norte, que havia uma esperança da Kamala Harris, ele também continua com uma margem não tão folgada, mas ele vai melhor. Na Virgínia, quando a gente observa, a Virgínia era para ela estar com uma vantagem folgada, e a gente vê que já apurou bastante. Gente, Lins, ali no subúrbio de Washington, D.C., a gente está vendo Alexandria ali, quer dizer, no total de votos apurados, 62% dos votos apurados na Virgínia e em Alexandria, aí já no condado quando a gente vê, tá um cenário complicado para ela. Ela não pode perder a Virgínia. Explicar para quem está nos acompanhando por que esses condados te chamam a atenção. Porque esses condados são subúrbio de Washington, capital dos Estados Unidos. Esses subúrbios são democratas. É onde vai o grande volume de votos para Kamala Harris ali na Virgínia. Se ali está com a apuração à frente do restante do estado, ela não tem muito lugar para buscar voto, por isso que poderia ser complicado. Se ela perde a Virgínia, mesmo que ela venha ganhar Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, ela precisaria aí buscar um outro para compensar. Talvez o Arizona, onde o Trump é levemente favorito. Então, o cenário fica muito complicado para Kamala Harris. Claro que ela ainda pode virar a Virgínia está longe de estar consolidada para o Trump. O Wisconsin é interessante, porque o Wisconsin, cada hora, aparece ali sinal de trânsito ali. Uma hora está vermelho, uma hora está azul, fica mudando o tempo todo. Então, tá na prática aí, diferença de 2.000 votos, é um lugar... Lin, se você puder clicar em Milwaukee, quer dizer, já apurou 33%, clique em Milwaukee. Quanto que apurou em Milwaukee? 41% ali em Milwaukee, que é onde a Câmara busca muitos votos. Isso é ruim para a Câmara. E daí Madison, que é uma outra cidade grande, que é outro lugar que a Câmara busca votos, 49%. Quer dizer, os dois lugares que ela teria mais para buscar mais votos, a apuração está à frente do restante do estado, que não é um sinal positivo para Kamala Harris. Bom, vou lembrar então que Wisconsin, Michigan e Pensilvânia fazem parte da chamada Blue Wall, que eu vou te pedir logo mais para falar especificamente sobre isso. Mas, Lins, eu acho que seria interessante, como o Guga falou da Flórida e falou da Geórgia, a gente mostrar aqui no telão esses resultados. Pode ser? Vamos começar aqui com a Flórida, estado muito conhecido dos brasileiros, onde tem uma comunidade brasileira muito grande, principalmente a comunidade latina muito grande, muita gente que veio de Cuba, mas também hoje em dia da Venezuela, também da América Central, e uma comunidade latina muito conservadora, né? Muito religiosa e tendendo muito mais. E aqui Donald Trump consegue uma vitória num estado que já foi, não faz tanto tempo assim, um swing state, que já deu vitória a democratas, mas foi se consolidando como um estado profundamente republicano, com algumas ilhas em azul aqui, que são as ilhas onde os democratas venceram, mas aqui pegando os 30 delegados da Flórida, que não é pouca coisa, né, Renata? Isso. O Donald Trump consegue uma vitória de 56% e a 43%. Só para sinalizar, para quem está nos acompanhando e que não está mergulhando nesse mapa tanto quanto você e há quanto tempo você está mudando, Flórida já é um resultado consolidado. Consolidado. Né? Acabou. É um estado que tradicionalmente apura rápido os seus votos e que está consolidado. Mostra a Geórgia, por favor. E Flórida, só para lembrar também que a gente falava isso hoje mais cedo aqui na News, que ele era, de fato, um swing state e parou de ser em 2016 com o Trump. Em 2016 ganhou por pouco o Trump. Não deixou de ser em 2016, foi em 2020 que alargou a margem contra o Biden, mas foi uma margem muito menor. E agora alargou mais bastante. Né? Agora muito Porque mais. também é uma coisa legal de entender que o swing state é um organismo vivo, digamos assim. Ele pode ser num tempo, daí estabiliza como republicano ou democrata, e são swing states. Hoje em dia, aqueles que têm virado ou oscilado em eleições recentes. Geórgia, outro caso interessante. Geórgia foi um caso que na eleição passada, se a gente for pegar aqui,
em 2020, rapidamente para te mostrar. Joe Biden, para mostrar para vocês todos, obviamente, conseguiu uma vitória no empate, né? Era um empate com pouquíssimos votos, 12 mil votos de diferença para Joe Biden, depois de uma grande mobilização, principalmente da comunidade negra lá na Geórgia. Chega agora para 2024, a gente está vendo o Trump conseguindo abrir na Geórgia uma vantagem de 5 pontos percentuais e transformando a Geórgia de novo em algo mais republicano. Vamos para a né? Pensilvânia, porque tem novidade na apuração na Pensilvânia. Olha só. Pensilvânia aqui, uma Pensilvânia que o Guga falava como é fundamental que a Kamala Harris consiga vencer a Pensilvânia se ela Exatamente. quiser ter esperança de tirar essa vantagem que o Donald Trump acaba conseguindo eventualmente na Virgínia. Está empatado 50-50, 2 mil votos de diferença por enquanto para Donald Trump, com pouco mais de 42% das urnas apuradas. Renata? Guga, o que significa para você, com quase metade das urnas apuradas, a Pensilvânia está 50-50? Tem que olhar Pittsburgh, quantos votos apurou. Vamos lá. Pittsburgh, Aqui. que apurou já bastante, 65%. É um lugar que a Kamala Harris poderia buscar votos. Você vê a margem dela em Pittsburgh é muito larga. E agora a Filadélfia, que é outro lugar que ela poderia buscar votos, 28% dos votos apurados. Então, na Filadélfia, ela ainda pode buscar votos que a ajudem. A Filadélfia é a maior cidade. A maior cidade Ou seja, está você está atrás na explicando apuração. que ela ainda tem onde buscar. Tem onde buscar. Ela tem onde buscar na Filadélfia. Scranton também, que é a cidade do Joe Biden. Aí já avançou acabou. muito, ela não tem muito. E também a margem não foi tão 98%, grande. 3 pontos percentuais. Mas ali na Filadélfia ela pode buscar ainda, mas o resultado não é ruim para o Trump por enquanto. Na Pensilvânia, a estratégia da campanha democrata, até se o Guga puder explicar com mais detalhes, eles dizem que a Pensilvânia são praticamente 3, né? Então você tem a parte democrata, você tem os conservadores e você tem o subúrbio. Então ela está de olho, a gente não sabe ainda, né, nas mulheres e principalmente nas mulheres no subúrbio. Exatamente, subúrbios da Filadélfia e de Pittsburgh. Mas ali, assim, mas nas cidades, Pittsburgh avançou bastante, mas na Filadélfia dá para ela buscar ainda, embora seja um quadro bom para o Trump. Continuando nos swing states, Renata, se a gente for olhar aqui, o Wisconsin, que traz 10 delegados, 35%, pouco mais apurados, está muito apertado aqui. Tem de onde tirar ainda, Guga, André. Tem que ver Milwaukee, que é a Exato. principal cidade, né? Que é uma cidade bem de esquerda. Milwaukee já apurou um pouco mais do que a apuração Quase total. metade dos votos, 42% dos votos E a apurados. outra, Madison, que também daria, já apurou Quase bem. 50%. Não é bom cenário para Kamala Harris e o Wisconsin nesse momento. Não é que já tenha perdido, mas o cenário não é bom. Bom, vamos aproveitar que o Lins mostrou como é que está a situação na Pensilvânia e a gente viu Michigan e Wisconsin também, para explicar um pouco melhor o que é a Muralha Azul e o quão fundamental ela é para Kamala Harris, se ela quer segurar alguma chance ainda nessa apuração dessa noite. Guga. É o cinturão da ferrugem, né, que era democrata. O Obama ganhou com folga ali, se a gente até colocar 2012 ali em Michigan, quando a gente vê a vitória do Obama, coloca Michigan ali em 2012, ali está em Michigan. O Obama ganhou em Michigan, ele ganhou na Pensilvânia, ganhou em Wisconsin. E aí, quando chega em 2000, coloca em Michigan, clique em Michigan, Lins, especificamente. Tira aqui. Peraí, clica em Michigan só. Você vê que o Obama ganhou por 9 pontos de vantagem. Mas daí, quando você pula para 2016... Os três Os estados três viraram estados viraram. E o Obama já ganhou com uma larga vantagem. E o Trump conseguiu reverter. O Biden recuperou na última eleição, mas por margem muito pequena. Muito pequena. E agora o Trump busca recuperar de novo. Mas você vê que são os 3 estados que eram sólidos democráticos, que tinham sindicatos, as indústrias, tudo, mas que migraram rapidamente para o trumpismo, não é nem Partido Republicano, para o trumpismo mesmo. Em Michigan, lembrando que tem a comunidade árabe super forte, a gente falou muito disso aqui também, o Felipe Santana fez essa série incrível e foi parar na cidade de Dearborn. Isso. Que não foi recebido pelo prefeito, né? Mas o prefeito também não endossou a Câmara. É o prefeito, que é libanês, Sim. Ele não apoia, ele é do Partido Democrata, ele não apoia a Câmara. E ali existe um empate entre a Câmara e a Jill Stein, que é a candidata Sim. do Partido Verde, alguns votando no Trump também, mas a Jill Stein, que prejudicou
a Kamala nas eleições, a Hillary nas eleições de 2016, tirando votos fundamentais para ela, que se ela tivesse esses votos, o Trump, ela teria ganho a Hillary. Renata, você já falou disso no início do jornal, mas não custa lembrar, e olhando o mapa, a gente vê claramente aqui, que tem 4 estados da costa oeste, principalmente, que ainda estão com votação acontecendo. Não se espera grandes mudanças ali, nem grandes reviravoltas, né? A gente tem a Califórnia ali, o principal colégio eleitoral do país, o estado mais rico, o estado com mais delegados também, profundamente democrata, 54 delegados. Isso tudo vai para a Kamala Harris, sem dúvida nenhuma. Mas ainda tem votação por ali acontecendo. Renata, É uma questão de fuso horário, só uma para questão, lembrar. exatamente. Eles estão mais cedo ainda, por isso tem urnas abertas, mas está acabando. Fala, Guga. olha, Minnesota e Novo México seriam estados que a Câmara seriam democratas. Nesse momento, o Trump está levando. Ele estava até arriscando, fez campanha em Novo México. Se puder clicar, que talvez a apuração esteja no começo, no Novo México, tá não tão no começo e já... 20%. Mais de urnas 20% apuradas. das urnas e apuradas, dessa Guga. pensar café, que mas ele não entrou Albuquerque tem. ainda. Então ainda a Kamala 11% Harris... dos votos apurados são E E Albuquerque não teve nada ainda. Então não é, ainda dá para Câmara talvez vire ainda. E Minnesota, que daí tem que ver Minneapolis e São Paulo. Minnesota que está logo ali do lado de Wisconsin. É aquele próximo estado depois de Wisconsin. Isso. Não, por outro lado. Ao contrário. É o próximo estado para esse daí. Não. Dakota do Norte, vamos lá. Esse mapa às vezes me confunde porque... Agora, mesmo Minnesota... É esse do lado de Wisconsin. Do lado de Wisconsin. Por um lado é Michigan, por outro lado é Minnesota. Aqui? Não. Aqui, mais para cá. Mais pra cá. lá. Isso. Ali, não, acima Ali. de Iowa. O de cima de Iowa. Aqui acima de Iowa. Vamos chegar nele. Acima de Iowa aqui. Isso. E daí tem que ver. Mas quantos votos apurando? 2% Ó, ainda. 2% só. E não entrou Minneapolis, Não entrou cidade ainda grande. muito pouco. Minneapolis. Minnesota, para ele, vai ser um eu problema. penso muito, né? eu não sei se você tem esse sentimento também. Nós passamos a campanha por motivos muito objetivos, explicando para as pessoas que os decisivos eram os estados pêndulo. Sim. Porque eles não vão sempre de um jeito, eles podem mudar de uma eleição para outra. Que são aqueles estados que importam, e, aliás, para os candidatos também. Eles colocam dinheiro, tempo e energia nesses estados. Sim. Talvez seja uma boa hora para a gente mostrar que essa conta muda completamente se outros estados, Guga, que não estavam sendo considerados passíveis de mudança, virarem de lado. E Minnesota, que vocês mostraram agora, se ele ganha, também ela vai ter que explicar a escolha do governador. Como vice. Que é vice dela, o Tim Walz. Então, assim... É o governador de Minnesota, né? Isso. Vai ter que, se ele ganha, se o Trump ganha lá, ela vai ter que fazer essa conta dessa explicação. Primeira coisa. E a segunda da Pensilvânia, aí sim, queria falar um pouco mais, de forma mais específica. Eles passaram também, Renata, os últimos dias, as últimas 2 semanas da campanha, falando que eles estavam buscando os votos dos porto-riquenhos, são cerca de 450 mil lá, depois do comício do Trump. O Madison Square Garden, domingo passado. O comediante falando, chamando o Porto Rico de uma ilha de lixo. No domingo anterior, na verdade, me confundi. Faz 2 semanas que você não sabe mais onde ele está. Exato. Eu não sei mais, eu não consigo mais me situar no tempo. E aí, isso pode fazer a diferença para a campanha democrata, na avaliação da campanha democrata. Então, também, só que o Guga está mostrando que já está avançada a apuração. Então, a gente não sabe de onde dá para tirar muito desses votos. Mas eu achei interessante, sim, em Minnesota, de fato, o Trump ganha, começam as explicações. Eu falei do Tim Walz, do vice, e chamei a Pensilvânia porque havia uma discussão de ela chamar o governador da Pensilvânia para ser o vice dela, para atrair esses votos. Então, vai ter muita... Arizona entrou também. Arizona é um swing state, embora o Trump tenha um leve favoritismo. Ele tem um leve favoritismo. Ali, mas está 50-50 com bastante avançada. Mas entrou bastante Fênix, pelo visto. 54% de Fênix mas entrou Tucson ainda. Então, aí realmente está equilibrada. Não está tão ruim para o cenário para a Câmara Harris. Mas a Geórgia, praticamente, aí o Trump já dá para quase comemorar a Geórgia, porque já passou ali 81% das urnas apuradas, 5 pontos percentuais de diferença. É muito difícil para a Kamala Harris virar. Ele tende a ganhar a Geórgia e a Carolina do Norte também vai ficando com ele, embora ele fosse levemente favorito para ambos. E se ele ganha a Geórgia, vai ser com gosto de vitória com vingança. Claro. Porque em 2020 foi lá que o Trump ligou para o secretário de Estado pedindo para que ele arrumasse... arrume 12 mil votos. Cerca de 12 mil votos. Então, assim, para ele vai ter, se de fato se confirmar a vitória dele por lá,
vai ter esse gostinho de vitória. Quando o Lins, com as instruções do Guga, busca com dados específicos no mapa, vamos explicar por que a gente faz isso. Porque a gente sabe, né, Guga, as regiões em que um ou outro é mais forte e, com base nisso, a gente olha quantos votos tem para apurar. Não só o desempenho deles, mas quantos votos ainda tem para apurar naquele condado. Para entender, se clicar no Texas, dá para entender bem como Vamos lá, funciona, aqui. dá para explicar. Quando você olha no Texas, você vê ilhas azuis. Quais são as ilhas? Dallas, Houston, Austin, San Antônio. Geralmente São em torno das cidades grandes, maiores. áreas Atenção. urbanas. Guga, Renato, rapidinho aqui, só para a gente não perder nunca a atualização, tem aquela barra que mostra. Os Kamala Harris delegados. puxou para 109 delegados. Por que ela puxou? Porque entrou isso aqui, ó, ficou azul escuro, colorado, que vale 10 delegados no colégio eleitoral, e fechou Kamala Harris com 56% contra 42% de Donald Trump. Por isso, a atualização com mais 10 delegados na conta dos democratas ali. Colorado não chega a ser nenhuma surpresa tampouco, né, Guga? Tá, então, só lembrando, aproveitando que o Lins veio aqui, para contar que esse nosso telão está apurando as duas eleições, certo, Lins? A eleição do voto popular e a conquista dos delegados de cada estado para ver quem chega primeiro no número mágico de 270 delegados, que significa vencer a eleição. Renata, uma Fala, coisa Guga. importante do voto popular, a gente vê que agora o Trump tem uma margem grande, mas não entrou o principal, que é a Califórnia. Nas eleições de 2016, por exemplo, se você tira a Califórnia, a Hillary Clinton teria perdido no Sim. voto popular. Se você colocar a Califórnia 2020, Lindsay, você vai ver a margem de vitória 2016 da 2016, Hillary você quer? Clinton. Olha, Quando você clica, você vê que ela ganha por uma margem gigantesca. Ela ganha por 4 milhões e 300 mil votos. Por isso que quando entra a Califórnia, que daí dá mudança no voto vou popular. pedir Entra licença muito para tarde. vocês, porque não é só do telão que sairá a notícia nessa noite. O Felipe Santana está em Washington, ele que percorreu estados importantes nessa caravana que a Andrea mencionou, a caravana do sonho americano, para ver a quantas anda e quem alimenta o sonho americano. E é ele que vai agora para fazer um relato para nós. Entra. Boa noite, Felipe.